Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de torcedor para torcedor, passando aqui, né, para a gente fazer mais um pós-jogo, uma análise de Bahia 1, Cuiabá 1, né, 1-1 aqui, pela 14ª rodada do Brasileirão 2023. É uma rodada que o Bahia jogou mal, né, e aí a gente pode acender a luz vermelha, jogo ruim, né, um jogo muito ruim, uma atuação do primeiro tempo do Bahia irreconhecível. O Bahia parece que não entrou em campo. O Paiva vem com uma escalação com 3 zagueiros e antes do final do primeiro tempo ele vai lá e já muda essa escalação e aí você consegue melhorar um pouco o time, né? Mas é uma atuação muito ruim, e que começa a preocupar, né? Começa a deixar a gente preocupado aí sobre os rumos, sobre a continuidade do nosso tricolor, é isso? Você imagine que nós fizemos 14 rodadas e nós temos somente 13 pontos, ou seja, não basta a gente só torcer para o Bahia, a gente tem que torcer para o Bahia e nós temos que torcer também pelos nossos concorrentes, pelos que estão embaixo, né? A gente tem que secar sempre quem está embaixo. Como hoje, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui durante o jogo Goiás e Santos e a gente grava aqui, né? É um olho aqui falando com vocês e o ouvido aqui na TV, né? Para a gente acompanhar o jogo Santos e Goiás. Infelizmente, Bahia jogou muito mal, né? Então, só para a gente vai dar uma olhadinha aqui nos números, vamos ver os números aqui do SofaScore, mas para mim o Bahia jogou muito mal, não tem nada de interessante. Tá aqui Bahia 1-1, né? O gol de Davidson, o Bahia jogou tão mal que o Cuiabá fez 2 gols, né? O Davidson fez pelo Cuiabá e o Alan Impereu fez contra. Então, foi uma jogada aqui, nós vamos ver, gol contra. Aparentemente, o jogo é equilibrado, mas o Bahia ainda teve 59% de posse. Só que uma posse de bola que, por exemplo, no primeiro tempo, o Bahia só deu o primeiro chute ao gol aos 40 minutos, né? Então, você tem uma posse de bola dessas aqui, não chutar o gol, beleza, se o Bahia tá ganhando, tá lindo, mas se o Bahia conseguisse ter essa posse de bola sem chutar o gol e sem levar gols, né, seria interessante, mas não aconteceu isso. E aí você vê aqui as finalizações no gol, ó, 10 finalizações do Cuiabá e somente 6 finalizações do Bahia, sendo que 2 somente foram no gol. A do Cuiabá, 10 finalizações e 6 finalizações no gol, e uma delas o gol, né? Passes certos do Bahia, 422, né? Grandes chances, o Bahia não teve nenhuma grande chance, né? Ou seja, jogo muito ruim, muito ruim mesmo, né? Para mim, esse é um dos piores jogos do Bahia, e o Bahia realmente precisa aí de contratação. O Bahia precisa reforçar e precisa reforçar com titulares. Não adianta trazer de novo um jogador para experiência. Tem que ser titular, beleza? Ele tem que chegar, não é só chegar e vestir a camisa, ele tem que chegar, vestir a camisa e ser titular nesse brasileiro. Então, senão nós vamos dançar, né? Nós vamos ter um problema aí grande, né? Vamos lá. Nesse momento, né? Então, enquanto a gente está gravando o jogo, para nossa felicidade, tá aí o resultado aqui na tela, né? Santos 3, Goiás 1. A gente já sabia um pouco depois do jogo, né? Por conta do resultado do Vasco, né? Cadê o resultado do Vasco? Por conta da derrota do Vasco, que o Bahia, ele, mesmo com esse combate aqui, o Bahia não entraria na zona de rebaixamento. Então, o máximo que acontece é exatamente isso que está aqui, ó. Nós vamos falar o fechamento da rodada depois. O Bahia agora, ele é o porteiro do Z4. Então,
nesse momento aqui, o Goiás entra na zona de rebaixamento, a gente tem Goiás, Curitiba, Vasco da Gama e América Mineiro. Então, nós temos os 4 times aqui e o Bahia com 2 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians, ele abre 4 pontos, então, na rodada, por exemplo, na rodada 15, o Corinthians não entra na zona de rebaixamento. Na rodada 15, o Cuiabá não entra. O Bahia, eventualmente, pode entrar na zona de rebaixamento na rodada 15, né? Então, essa é a classificação. Torcer, né? Enquanto a gente está gravando isso aqui, a gente vai torcer para que o Goiás não reverta esse resultado e ele continue perdendo, né? Para que o Bahia, mais uma vez, não entre na zona. E lá vamos nós na nossa sina, ó. Torce pro Bahia, reza pra galera. Torce pro Bahia, reza pra galera, né? Vamos lá. Vamos ver as notas aqui. Então, essa aí é a avaliação do SofaScore. Nós vimos as avaliações, as estatísticas, e essas são as notas. Tá aí. Vinícius, destaque do Bahia, Marcos Felipe, né, com nota 7.3. O restante, Nicolas Azevedo, um pouco abaixo, ele esteve um pouco sumido. O restante, um pouco acima de 6, né? Johannes Chaves, mais uma vez, não jogou uma boa partida, né? Não atuou bem. E a gente, segundo o Paiva, nós vamos ver a entrevista, o Paiva da entrevista, ele estava sentindo, e aí o Bahia fez o seguinte: primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que uma das poucas vezes que o Paiva troca os 5 jogadores. Então, no primeiro tempo, imediatamente o Paiva tirou o Vitor Hugo, né? Segundo o Paiva, não porque o Vitor Hugo estava jogando mal na partida, ele tirou o Vitor Hugo justamente porque para poder mudar o esquema e colocar mais um jogador aqui à frente, né? Tirou Johannes Chaves, segundo o Mister, porque ele estava sentindo algum incômodo, ele colocou o Rian. Então, de certa forma, melhorou um pouco aqui a lateral direita, a lateral esquerda, minto. A lateral direita, o André, para mim, ele não entrou bem, então ele não jogou legal, precisa ganhar mais ritmo de jogo no Bahia, né? A primeira partida, depois de muito tempo que ele joga no nosso Bahia, então ele precisa ganhar ritmo de jogo. Partida segura do Gabriel Xavier, partida muito boa do Canu. Em alguns momentos, acho que o Canives ficou um pouco nervoso, né? Mas, mesmo assim, uma partida boa. Uma partida boa também do Tassiano, né? O Acevedo, não tanto, mas, para mim, ele não comprometeu. Não comprometeu muito, né? Eu senti falta aqui de um meia. Então, a gente sem o nosso amigo Cauli, eu senti falta de um meia, daquele cara para dar aquela pincelada bonita, para dar aquele toque, para ter aquela visualização de partida, né? Senti falta desse cara. E, se não me engano, após os 40 minutos do segundo tempo, o Mister colocou o Patrick Veron. Eu acho que ele já deveria ter colocado o Patrick Veron ali, já com uma forma de dar uma acostumada nele, e quem sabe, né, se a gente não puder ter o Cauli na quarta-feira, entrar com o Patrick Veron. A gente não está numa situação ruim, não está numa situação boa, é o momento para lançar o menino aparentemente joga bem, né? Tem se destacado, está na equipe, como diz o Mister, está na equipe, é uma solução, ele poderia utilizar, né? Mas aí é a gente torcer. Segundo o nosso Mister, né? Segundo o Paiva, ele fala desse jogo do Cuiabá como se fosse uma pré-etapa para o jogo do Grêmio, né? Então, ele começa falando algumas coisas da escalação na entrevista coletiva, né? Ele fala como se esse jogo fosse uma etapa antes do jogo do Grêmio. Do jogo do Grêmio, né? Eu até pensei em fazer um pré-jogo, e nesse pré-jogo eu ia propor a nossa escalação, e a minha escalação seria também pensando nesse princípio, né? Você tem que testar alguns jogos, verificar algumas situações, mas lembrar que o jogo da quarta-feira também deveria ser levado em conta
não cansar muito os jogadores, não expor muito. Nós estamos falando a mais de 30 graus de temperatura, né? Jogar em Cuiabá, um local com baixa umidade do ar e alta temperatura, que é normal no inverno na região centro-oeste. Então, isso aí, acho que o Paiva ele tentou pensar dessa forma, mas o esquema não deu certo. Então, vamos só ver aqui o que é que o Paiva falou antes da gente ver os últimos momentos, né? Os melhores momentos da partida e a gente encerrar o nosso pós-jogo. Renato, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do jogo. No primeiro tempo, você disse na volta, foi bem abaixo da crítica. E no segundo tempo, totalmente diferente a postura do time. Boa tarde. Sim, de facto, a nossa entrada não foi nada boa no jogo. Foi ruim pra caramba. Totalmente apáticos, totalmente ausentes. Acho que o golo é reflexo disso, o golo que sofremos. Num lance perfeitamente desnecessário e infantil. A partir daí, a estratégia que nós tínhamos montada, porque era uma estratégia em função de 2 jogos, este e o próximo, porque nós queremos estar competitivos hoje, mas também queremos estar competitivos na Copa, nós e a torcida, como é óbvio, e portanto nós neste espaço de tempo em que estamos a jogar não podemos pensar só no jogo de hoje, temos que pensar no jogo de hoje e no jogo que aí vem, projetando o descanso de algumas peças. Um bocadinho por aí. Acho que a equipa, quando nós sofremos o golo, infelizmente tivemos que ir atrás, tivemos que reagir, mudámos o sistema para ser um bocadinho mais ofensivos em termos de pressão no adversário, porque nós queríamos jogar um bocadinho também no erro do adversário, exatamente por causa do desgaste e do calor que estava e a umidade. Quando nós mudámos o sistema, acho que a equipa respondeu muito bem, começou a subir e acabamos a partir dos 30 minutos mais ou menos, acabamos por tomar conta do jogo e somar uma outra oportunidade ao contrário do Cuiabá. Depois na segunda parte, acho que é uma segunda parte com uma entrada forte nossa, outra vez ir atrás, procurar o golo insistentemente, até conseguirmos o golo e depois aos últimos 10, 15 minutos, mais ou menos em que o Cuiabá reage, mexe, refresca, nós também tentámos, mas há de facto uma reação da equipa adversária. Parece-me que o resultado é justo, tirando as oscilações, eu acho que o resultado é justo. Tá aí. Essa análise do jogo do Paiva, ela para mim, ele consegue analisar bem o jogo, né? Foi exatamente isso que aconteceu, mas o grande ponto do Bahia aí ele fala que o adversário consegue refrescar a equipe, ou seja, o adversário consegue substituir, né, e colocar jogadores que melhoram, né, mais descansados e que melhoram o nível do jogo. Tá aí o ponto do Bahia. O Bahia a gente não consegue fazer isso. Quando a gente tenta mudar, né, quando a gente tenta refrescar, quando a gente tenta colocar um jogador menos cansado, a gente baixa o nível da equipe. Então a nossa equipe ela baixa o nível. Quando você troca o jogador e bota um jogador diferente, um outro jogador mais descansado, a gente baixa o nível da equipe. E esse é o grande problema do Bahia. O reserva não tem, sei lá, 70%, 80% do titular. Então, quando você troca ele, já era. Nós fizemos um primeiro tempo muito ruim, né? Fizemos o primeiro tempo muito ruim, sei lá, até fazer a substituição. Nós fizemos as substituições, aí a gente conseguiu melhorar um pouco mais o time voltou com mais vontade no segundo tempo, e até os 10 minutos a gente conseguiu o gol, mas a partir do momento que o nosso condicionamento físico ele acaba, a gente simplesmente não tem uma opção igual. Então eu não consigo, por exemplo, ele não estava jogando, mas a gente sabe, eu não consigo tirar um Cauli e botar um 70% de um Cauli, uma reserva que seria 70%. A gente não tem. Eu não consigo tirar um Rezende e colocar um outro jogador, eu não consigo tirar. Nós trocamos Mingote, colocamos Everaldo, e de certa forma o nível ele não se mantém, né? Então a gente não joga, mantém um nível e coloca um jogador mais descansado. Não, a gente coloca o jogador mais descansado, mas a gente diminui o ritmo. Resultado que as trocas dos adversários, elas são
na média, melhores que a do Bahia, porque, de alguma forma, eles elevam o nível dos jogadores do adversário e a gente não consegue elevar o nosso. Vamos dar sequência aqui, vamos ver aqui, ó, o que o pai vai falar mais aí. Alterações fizeram diferença? Já no primeiro tempo você fez 2 alterações e depois as outras no segundo tempo. Você acha que elas foram fundamentais para essa mudança de postura? Não, acho que sim. Eu tirei o Vítor, não foi por questões de ele estar a jogar bem ou a jogar mal. Tinha que tirar um zagueiro para meter alguém mais para a frente, para mudar o sistema, e portanto optei pelo Vítor, porque o Gabriel e o Canu vêm de um jogo bem conseguido contra o Grêmio, com ritmo de jogo, e portanto optei por tirar o Vítor e deixar os dois. Chaves começou a acusar uma moléstia na perna e a partir daí foi meter o Rian, porque o Rian tem que jogar contra o Grêmio, porque o Chaves está castigado. Eu acho que sim, acho que as mudanças foram surtindo efeito, foram melhorando. Depois o Everaldo pelo Mingote também bem, o Rezende um bocadinho para refrescar o Mugni, que é um jogador que não tem ritmo de jogo e portanto rebentou totalmente, estava muito esgotado e indicou-me isso. Basicamente foi sempre para as primeiras 2 foi para sermos mais ofensivos, depois foi praticamente peça por peça para refrescar dentro deste calor que é abrasivo para jogar futebol. Cuiabá agora já é página virada, né? Agora o planejamento é para o jogo de volta contra o Grêmio. O que você está projetando para o jogo de quarta-feira? Você espera contar com o Cauli na volta, lá em Porto Alegre? Estamos a tentar esse milagre, que o Cauli consiga recuperar deste problema que sentiu durante a primeira parte do jogo com o Grêmio. Sabemos da dificuldade que é jogar na casa do vice-líder do campeonato, uma equipa que está muito bem, mas de facto o que eu disse aos jogadores que é uma equipa contra a qual nós fizemos 2 jogos, é verdade na nossa casa, mas fizemos 2 jogos onde, tirando mais ou menos a segunda parte do jogo do campeonato, nós fomos superiores e batemos com o Grêmio. Nas 4 partes eu vi 3 partes superiores do Bahia, que não conseguiu consumar em resultado, foi pena, mas com golos sofridos mesmo no final. Corrigir esses detalhes e ir para Porto Alegre com muito respeito, mas com zero medo, com muito respeito pela equipa que vamos ter pela frente, mas é um mata-mata, é um jogo a eliminar, sabemos do peso da torcida que vai encher o estádio de certeza, mas nós temos que jogar 11 contra 11, a torcida adversária só joga se nós deixarmos, portanto a partir daí os jogadores têm que estar mentalmente preparados para aquilo que é um mata-mata, e eles têm estado. De facto a nossa trajetória na Copa do Brasil tem sido imaculada, 0 derrotas, e eu acredito muito neste grupo e que este grupo possa dar uma resposta e possa passar às meias finais. Tá aí, né? O Paiva fala de 4 tempos, né, contra a equipe do Grêmio, 3 tempos bons e um tempo ruim. Não sei. Para mim não foram 3 tempos bons e um ruim, não. São 2 tempos ruins e 2 tempos mais ou menos, né? Bahia falha bastante e a gente consegue perder, né, o primeiro jogo. Um jogo que, teoricamente, ele seria um jogo ali de estudo. Então, o Bahia conseguiu perder o primeiro jogo e veio completamente diferente, né, para o jogo da Copa do Brasil. É isso aí, né? Bahia jogou muito mal, né? Mas a gente voltando às nossas vacas magras, né? Bahia jogou muito mal. Vamos ver aqui só os melhores momentos e aí a gente finaliza o nosso pós-jogo. Bahia num jogo muito ruim. Vamos analisar aqui. E agora, pode partir na velocidade, tem do lado esquerdo, Yuri Castilho arriscou a batida. A bola sobrou dentro da grande área, a tentativa da finalização poderia ser do Seferini. Né? Primeiros instantes, rapaz, tirou, Daverson dali, perna esquerda, Marcos Felipe. Olha o vacilo de André, sobra lá de trás, a pancada na direção do gol. Lançamento bonito lá para a ponta direita, será que dá para chegar? Não, e essa bola vai saindo pela linha de lateral, pênalti! É pênalti! Todo mundo esperando a marcação do árbitro. Jogada dentro da área, Daverson frente a frente com o Marcos Felipe, já está autorizado, vem para ele, com a bola, perna esquerda! Gol do Cuiabá!
bonito, batida certinha, precisa de manual. O árbitro já autoriza, a pequena área bem movimentada, levantamento, subiu para fazer o corte no soco ali o Marcos Felipe. Você tá vendo aqui, ó, 37 minutos e você não viu um chute a gol do Bahia. Bola vem lá atrás. Tem levantamento pro lado direito, a batida para fora. Só manda um pontinho aí e se separando do Cuiabá nesse sentido, mas tem a diferença do saldo de gols também. Kaique pra frente, Tassiano tira a marcação, levantou pra área, cabeceio, Walter! 48 minutos. Foi aí que o Bahia fez o primeiro lance de perigo do Bahia. Vai levantar, Kaique, bola pra área, viajando, subindo a defesa, matada no peito, Acevedo, bateu! Chega para o campo de ataque o Bahia, do lado esquerdo. A construção da jogada vai passando pelos pés do Guian, para dentro da área, para o gol! Gol do Bahia! E um gol que vai deixando sinais de que sente ali o Vinícius Mingotti, mas o importante é que ela tá lá. A reação aí o Bahia. Fica pedindo contato Matheus Alexandre. O corte é bonito. Ian pra dentro da área. Kaique bateu, cruzado, passa. Ficou no chão ali o Emerson. Enquanto isso, passe na direção do Daverson em posição de impedimento. Não, tá mandando seguir. Daverson tá com ela. Segurou, perna esquerda. Marcos Felipe deu um totozinho. E o Bandeirinha só marca o impedimento, né? Depois de finalizada a jogada. Vocês viram o gol ali do Cuiabá, né? Jogada de pênalti, uma jogada extremamente atabalhoada do Chaves, né? O jogador tá indo lá para a lateral, ele não tinha muito o que fazer, era só você cercar ele ali, né? Cercar ele e deixar tempo. Não, ele chegou, ele aparentemente ele não vai olhando para o jogador. Então ele se atrapalha, ele chuta, ele tenta empurrar o jogador, mas por baixo ele já chuta o jogador, né? Muito atabalhoado Chaves, né? E provavelmente isso possa ter afetado ele a ponto do, segundo o Paiva, né? Ele estava sentindo um incômodo, mas não sei, beleza? É isso aí, né? Só para a gente finalizar, Bahia jogou mais uma vez, não tem muito, o Bahia jogou muito mal, a gente tem que esfriar muito a cabeça e torcer, porque o próximo jogo do Bahia na rodada 15 é esse aqui, ó, Atlético Paranaense. Então nós vamos lá na Arena da Baixada jogar contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vem bem aí no campeonato, né? E que vai ter um jogo difícil também, enquanto o Bahia vai a Porto Alegre jogar pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo na luta pela vaga, né? Os dois times aqui disputando a próxima fase da Copa do Brasil. Beleza, galera? É isso aí, um pós-jogo cabeça quente, né? Mas um pouquinho mais calmo, né? Diferente aí depois do jogo a gente ouviu muita crítica, muito grito, mas a gente assenta, bota um pouquinho a cabeça no lugar, né? Xinga um pouquinho menos, mas vamos lá, valeu? Estádio Esquadrão se despede, um abraço aí, vamos nessa, já fui, papá!